meu pai, como muitos artistas autodidata, começou bem cedo, assim, na infância, né? Ele contou muitas vezes, assim, para gente, em reportagens que ele fez, em jornais locais, em telejornais nacionais também, que ele fazia os desenhos dele e colocava na vitrine da sorveteria que ele trabalhava quando era pequeno, né, em Iacanga, lá no interior de São Paulo, né? E ele colocava esses desenhos lá para o público ver. E uma coisa interessante também que ele falava, que ele sempre contava, era que quando teve uma exposição de artes plásticas lá em Iacanga, ele passou na frente assim, ele não quis entrar para olhar, né? Ele até fazia assim com o rosto, assim, não quis ver, sabe? Porque ele achava que ia se influenciar, porque um dia ele ia ser artista, um dia ele ia fazer aquilo, então ele não queria se influenciar. Isso foi, de certa maneira, na vida dele toda, né? Foi um artista autodidata, né? Desenvolveu o seu próprio estilo, o seu próprio trabalho, né? Mas aproximadamente ali em 1964, por aí, ele começou a desenhar, pintar com mais frequência, né? Começou a colocar os quadros na casa dele. Eu me lembro dele contando que acabou o pincel dele, de tanto pintar, ele tinha um pincel só de tanto pintar e acabou a cerda do pincel, né? O pelo, né? Do pincel. E aí ele teve que pintar com a espátula daquela coisa de prender, aquele clipe de prender folho na pasta, né? Com aquela parte da lâmina. Fez uma espátula com aquilo lá e pintou com aquilo, né? Sempre, então, criando, muito criativo, né? Experimentando técnicas. Veio para Maringá em 74 e a partir dali começou a desenvolver mais os seus trabalhos, né? As suas primeiras exposições, eu tenho aqui um currículo aqui do trabalho do Zanzal, né? Que fala das suas primeiras exposições, né? A primeira individual em 1974 na sala do Parque de Exposições Arthur Costa e Silva, em Paranavaí, né? Então, num local bem popular, já assim, bem acessível, né? Para um público bem acessível, já mostrando o seu trabalho. Daí, em 75, expôs na biblioteca da UEM, em Maringá. Em 76, na sala da Faculdade de Filosofia do Sagrado Coração de Jesus, em Bauru, São Paulo. Em 77, na Galeria Vale Verde, em Itajaí. Em 79, na Sala de Exposições da Sociedade Médica de Maringá. Em 80, no Escritório de Arte, em Balneário Camboriú, né? E daí, em 1980, né, ele expôs permanentemente durante 12 anos a exposição de arte Picasso, que ele chamava, assim, que ficava na Avenida São Paulo, onde ele manteve por alguns anos um acervo de obras comerciáveis, bem localizada, bem no centro de Maringá, na Avenida São Paulo ali, né, esquina com a 15 de novembro, Ana Alves Martins. E assim, o Zanzal teve inúmeras obras importantes, né? Nesse meio termo de trabalho dele, a gente pode citar a obra como sendo a mais importante que ele tem, né? No Museu do Vaticano, né? Uma obra que foi dada para o Papa João Paulo II, né? E essa obra foi doada para o Vaticano, uma ocasião importante. A obra também que foi entregue para o príncipe Akihito, comitiva japonesa que visitou Maringá, né? Veio aqui e o Zanzal doou uma obra dele para o príncipe Akihito do Japão, né? E em 1982 ele doou essa obra para o Papa, deu essa obra para o Papa, denominada
menor abandonado. Era uma figura de uma criança com um cobertor, sentada, toda encolhida, e representava a realidade social que o Brasil vivia naquele momento, né? Deixa de viver ainda, mas, enfim, naquele momento era essa. E era um alerta que o Zanzal fazia aí naquela época para a questão social, né? E tantas outras obras que o Zanzal realizou dentro do seu trabalho nesses quase 45 anos de arte que ele manteve. O Zanzal ele tinha muito assim muito orgulho, né, pelo trabalho que ele realizou na Catedral de Maringá, né? É uma das suas obras mais importantes, sem dúvida. É uma obra grandiosa, né? De uma dimensão muito impressionante, assim, né? As pessoas que visitam a catedral, né? E depois conversam com a gente, assim, todas elas muito impressionadas com a grandiosidade da obra, né? E com relação aos seus painéis, né? São painéis das cenas da liturgia, né? Ele fez esses painéis em 1982. São 34 cenas da liturgia e 2 murais, o semeador e o batismo, né? Em 1982, né? E depois, em 1987, ele concluiu a decoração da catedral, né? Com várias outras obras. A Ascensão da Nossa Senhora da Glória, a maior em dimensão na América Latina, né? Quer dizer, foi uma obra que atingiu um status internacional, né? Do Zanzal, porque ela chegou em termos de dimensão, num tamanho assim que já ultrapassava o que a gente está acostumado a ver, né? Que a gente está acostumado conhecer dentro das igrejas, né? E uma coisa interessante sobre essa obra e sobre as obras da catedral é que foi o Dom Jaime Luiz Coelho, então arcebispo de Maringá, que solicitou ao Zanzal para que ele fizesse essa obra, né? E aí o Zanzal ele estudou durante 5 anos para fazer essa obra e realizou em 2 dias, né? O desenho e a pintura 1 semana, né? Então foi muito rápido, né? Foi uma maneira assim muito vigorosa, né? Que ele realizou esse trabalho, né? Na catedral. Outra coisa com relação aos anjos que tem na entrada, 2 arcanjos, né? 2 mensageiros que tem na entrada da catedral, e aos painéis, todos eles estão em linha reta, né? E o Zanzal falava, não há possibilidade, ele sempre falava isso nas entrevistas, né? Não há como você seguir uma linha clássica ou barroca dentro dessa igreja, né? A arquitetura dela pedia algo mais moderno, algo além, né? Então, seguindo como posso dizer assim, o desafio da construção da Catedral de Maringá como sendo uma obra icônica, né? Assim, em termos de arquitetura, né? Então, o Zanzal também criou uma estética, né? De pintura que também seguia os mesmos padrões da construção da catedral, né? Então, sem dúvida, é uma obra muito importante. O Zanzal nasceu numa cidade do interior de São Paulo, muito pequena, né? E, como toda cidade pequena, tinha muita influência do campo, né? Então, ele depois que veio para a cidade de Maringá também, a cidade de Maringá é uma cidade pequena, 1960, né? 64. Uma cidade que tinha muitas matas, muita mata, muito verde ainda, muita árvore, né? Então, é uma cidade muito rural ainda, né?
A gente pode ver isso na influência do trabalho dele com relação às obras que ele retrata as paisagens, por exemplo, né? Ou as colheitas, né? Os trigais dele, as colheitas de cana, né? As colheitas de canas, as floristas, né? Então, ele sempre retratou muito esse universo, né? Rural, né? Do campo, né? No seu trabalho. Sempre influenciou muito. O trabalhador foi tema de muitas obras dele, né? Em diversos formatos diferentes e também foi o trabalhador tema da escultura Espaço Movimento, né? Em 1998, no Museu de Arte de Londrina, né? Na época, o Zanzal sempre foi uma pessoa muito crítica, sempre foi uma pessoa muito observadora do movimento, da sociedade cultural, enfim, pelas informações que ele recebia da mídia, né, dos jornais, enfim. E ele retratou uma escultura, ele queria que fosse alguma coisa muito nova, né? Eu me lembro, assim, na época, né, 1998, eu tinha mais ou menos uns 18, uns 20 anos, né? E eu me lembro que ele queria que fosse alguma coisa muito nova a escultura, né? A obra, quando ele recebeu a proposta da obra para o Museu de Arte de Londrina, né? Então, ele queria fazer uma obra que fosse nova, não só para a sociedade, mas como fosse nova para ele também, né? Então, ele fez essa escultura, né, toda em lâminas, né, de aço, né, e que retratava um trabalhador, né? Só que o trabalhador, ele estava segurando uma enxada de uma maneira diferente, ele não estava segurando assim, né? Nem estava batendo a enxada no solo, ele estava segurando uma enxada de uma outra forma, né? Então, as pessoas que viram a escultura, né, que olharam aquilo lá, entenderam que aquilo era alguma coisa que estava relacionado com o movimento de defesa, né? Estava fazendo uma defesa, o trabalhador defendendo, né? Então, é claro que criou essa analogia aí com o movimento, né? Sem terra na época, que era uma coisa muito operante, uma coisa que estava acontecendo muito assim, com bastante frequência, né? Então, o Zanzal criou essa escultura pensando só em linhas. Se você olhar assim, você consegue ver o contorno do corpo, as pernas, tudo, a face, o chapéu, o boné, né? Tudo em linhas, né? Assim, seguindo uma linha contínua, né? Então é uma escultura bem leve, né? Também, apesar do tamanho dela, é bem leve, né? Porque ela é oca, né? E esse nome, espaço em movimento, é exatamente pelo fato da escultura criar um espaço, né? Dentro da forma, ela cria um espaço e ela cria um movimento também, né? Espaço e movimento. Aqui em casa, né? Como meu pai começou nas artes muito cedo, todo mundo se influenciou um pouco enquanto criança, né? Mas somente eu segui a trajetória e mais tarde o meu outro irmão, o Ricardo também, que seguiu a trajetória de artista, né? Então, eu vivia no meio dos pincéis, das telas, né, das tintas, né? Desde pequeno eu me lembro que eu desenhava muito, eu gostava muito de desenhar. Eu ia muito bem nas aulas de artes na escola, assim, eu sempre tirava notas boas, né? Sempre trazia os trabalhos assim para fazer e pedia a opinião do meu pai. Então, nesse sentido, ele foi sempre um orientador, assim, um mentor, né? Que orientava e dizia o que estava bom, o que podia melhorar, né? Então, eu comecei a acumular pastas e pastas de desenhos, assim,
Eu gostava muito de copiar figurinhas, gibis, né? Caricaturas, né? Aquele Chiesa, aquele caricaturista muito famoso, né? Eu tinha um livro dele e aí comecei a copiar as caricaturas dele e tal, e ficava muito legal, ficava muito bonito e tal. E comecei a sempre, assim, ter isso como uma coisa natural. Era natural para mim desenhar, pegar um lápis, pegar uma tinta, uma tela, né? Mas em 85 que eu comecei a descobrir o violão, né? A música. Apareceu um violão aqui em casa, um violão que era da minha prima, minha irmã trouxe para cá, e esse violão veio parar na minha mão. E eu comecei a aprender. Eu lembro que na época, de maneira autodidata ainda, né? Aprendia com amigos, colegas, conhecidos, um pouquinho que eles sabiam, passava para mim. E eu comecei também a estudar, tocar em fanfarra, né? Toquei muitos anos na fanfarra do Colégio Marista, aqui de Maringá, durante 6 anos, né? Tocava corneta Fá, que era a segunda voz, né? Fazia a segunda voz, então já era uma coisa que exigia um ouvido a mais, né? Na hora de fazer o arranjo, porque não era a voz principal, é uma voz secundária, né? Na música. Então precisava ter muita habilidade, assim, discurso musical, né? E eu fui demonstrando ter essa habilidade, essa capacidade e fui desenvolvendo o violão também. E entrando na adolescência, o violão continuou comigo, a corneta da fanfarra também. Participei de diversos concursos e festivais no Brasil, em Paraná, aqui em Curitiba nós fomos 6 vezes campeão paranaense com a fanfarra. Então foi uma escola muito importante para mim, musicalmente falando, né? Onde eu aprendi muito sobre música e sobre companheirismo, sobre amizade, determinação, enfim, tantas qualidades que a música pode nos ensinar, né? Com relação às artes visuais, foi mais ou menos ali por volta de 1996, 97, que eu comecei a pintar novamente, comecei a ter aulas com meu pai de pintura, né? E logo no início, assim, que eu comecei a ter as aulas, eu comecei a perceber que eu não estava indo... Eu não gostava muito do resultado que eu estava tendo ali com a pintura, né? E aí eu pedi para ele uma orientação a respeito de uma técnica que eu vi de um artista e ele me ensinou, que é o Carlos Scliar, que ele pintava de uma forma diferente. Ele pintava com uma tinta que era preparada, né? Com um pincel segurando de uma forma diferente, batendo sobre a tela. E aí comecei a fazer alguns quadros e fiz a primeira exposição aqui em Maringá, no Colégio Nobel, minha primeira exposição de pintura. E depois fiz vários quadros dessa fase e tal. E continuei tocando. Daí comecei a formar grupo, né? Participei de FEMUSIC. Foi sempre assim, meio que uma coisa e a outra ao mesmo tempo. Estava sempre meio que andando conjuntamente, assim, né? E o meu pai sempre, para mim, foi tanto na música quanto na pintura, foi uma pessoa, um norte, sabe? Uma pessoa que sempre tinha uma palavra, sempre tinha uma coisa, alguma coisa para acrescentar, para dizer, uma reflexão, um puxão de orelha, né? Ele sempre tinha essa facilidade de perceber alguma coisa que eu, no caso, não estava conseguindo enxergar, sabe? Então, tanto até no final da vida dele, assim, ele foi uma pessoa que sempre me orientou e sempre me deu muita diretriz dentro do meu trabalho, né? E hoje em dia ele faz muita falta, assim, quando eu penso nesse sentido, sabe? Mas ele me ensinou muita coisa, assim, eu acho que é importante a gente saber avaliar isso, né? E conseguir trilhar o caminho aí.
da música e das artes visuais. Em 2004 foi instituído o Instituto, né? Ele era vivo ainda, né? Ele faleceu agora em 2021, né? 2004, inicialmente para coordenar um projeto que eu estava realizando na época de música, que formou a primeira orquestra de violões de crianças e adolescentes do estado do Paraná, né? Uma parceria que foi feita com a SIM, com a Fundacim, com o colégio, o Centro Social Marista, né? Aqui de Maringá, uma entidade social dos maristas, né? E com a Associação Comercial de Maringá, a Fundacim, na verdade. E coordenamos esse projeto durante 6 anos. Com relação aos institutos, alguns projetos são assim estudados ou mantidos aqui na questão do instituto, né? Que é o roteiro artístico Zanzal, que é de divulgação do patrimônio cultural e artístico de Maringá, o projeto Restauro, de restauração das obras do Zanzal, e nós pretendemos iniciar a catalogação de algumas obras dele, do acervo dele, que são obras importantes. O Zanzal era um artista que tinha muita facilidade de usar técnicas diferentes, né, nas suas obras, né? Ele passeava com muita facilidade assim nos estilos, né? Se você olhar aqui, só aqui tem 3 estilos diferentes, né? Um é espatulado, outro é pincel, o outro é com rolo, né, de tinta. Então, a gente tem assim de determinadas fases muitas obras, né? E essas obras vão precisar de catalogação, né? E é uma das coisas que o Instituto vai realizar, pretende realizar ainda, né? Com relação à obra dele.